cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Contratação a caminho. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínos, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão todos conectados no canal Vascaíno desde sempre. Gente, hoje um dia bastante agitado, né? Acabou de se encerrar aí agora há pouco a janela de transferências. E é o seguinte, antes de começar a falar dos assuntos do dia de hoje, já peço para você sentar aquele dedo no like, se inscrever, ativar aí as notificações e também compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas que tiverem interesse. E você que tem um desejo no seu coração aí de ajudar o Álvaro Silva aqui, ajudar o nosso canal, mas não sabe como, é muito simples, gente. Eu acredito que vocês já tenham reparado que toda vez que vocês entram no nosso vídeo, tem aí um anúncio, né? Então eu peço a vocês aí que deixem esse anúncio rolar aí, pelo menos um, né? São dois, né? Pelo menos um deles aí, deixa rolar 30 segundos aí, um minutinho que seja, né? Aproveita para tomar uma água, né? Aproveita para falar com alguém, de repente fazer alguma coisa que esteja querendo fazer, buscar alguma coisinha gostosa na geladeira, mas deixa rolar aquele anúncio para dar uma forcinha aqui para o amigo, tá bom? Vamos lá então, direto e reto, sem muita delonga, ao que nos interessa. Vamos falar então de Vasco, né? Que é o nosso amor em comum. Galera, como vocês já sabem, já até falei no vídeo de hoje mais cedo, inclusive peço a vocês, para quem não assistiu o vídeo de hoje mais cedo, vai lá, tem outro conteúdo que eu coloquei mais cedo também. E é o seguinte, Pablo Vegetti aí é o novo reforço do Vasco da Gama, novo centroavante contratado para suprir ali a lacuna, né, a vaga de Pedro Raul. Desde que o nosso artilheiro foi aí vendido para o Toluca do México, nós estávamos aí com essa vaga em aberto, com essa lacuna aí, precisando ser preenchida. Fato é que chegou ao nosso elenco Sebastian Ferreira, que atuou na semana passada no jogo contra a equipe do Corinthians, mas ainda não conseguiu mostrar futebol, enfim. Mas também não é aquela unanimidade, tanto em relação ao treinador, quanto em relação também a nós torcedores. Pode ser que Sebastian Ferreira, perdão. Pode ser que Sebastian Ferreira agregue bastante, ajude bastante o nosso elenco. Pode sim, eu torço para que isso aconteça, mas é ótimo quando a gente tem mais de uma, duas opções para o setor de ataque, né? Que a gente vem bastante carente, né? Nesse setor, precisando de muitos gols. A gente leva muito gol e faz pouco gol, né? Então, Pablo Vegetti foi contratado para essa vaga aí, com um contrato de 2 anos. Ele que já saiu lá da Argentina, deve chegar aqui no Rio de Janeiro, deve desembarcar por volta de 9h20, 9h30, antes das 10 da manhã mais ou menos, deve estar desembarcando aqui no Rio de Janeiro, já para fazer os seus exames médicos e poder, enfim, assinar, né, com o Vasco da Gama. A diretoria do Vasco da Gama correu contra o tempo, correu contra o relógio e já conseguiu inscrever Pablo Vegetti tanto na CBF quanto na FIFA. Então essa questão de inscrição está resolvida. Amanhã ele só vai aí assinar contrato. Eu vou até colocar para vocês aí a sonora, né, um vídeo aí de Pablo Vegetti. Ele foi entrevistado ali hoje, antes de sair da Argentina, lá no aeroporto. Então fiquem aí com o que Pablo Vegetti falou para os repórteres lá na Argentina. Pero bueno, agradecerle el cariño a la gente, el respeto a ustedes de siempre. La verdad que estoy un poco sensible. Pasé muchos años en el club, me hizo poder gustar escribirme de otra manera. Fue todo muy rápido, pero bueno, es un gran paso para mí. Los dirigentes así lo entendieron, así que agradecerle el esfuerzo que hicieron. Y nada, es difícil, sinceramente por ahí me cuesta hablar. Viví muchas cosas en el club, dejo una vida acá en Córdoba, pero bueno, son momentos que uno tiene que dar un paso adelante y considero que es el momento. ¿Qué le decís a los hinchas de Belgrano, Pablo? Agradecerle el respeto de siempre, agradecerle el cariño y que lo voy a extrañar mucho. ¿Era la oportunidad, Pablo? Pronto, gente. Aí é o seguinte, vou até abrir aspas para ele, né? Ele que falou assim: entendi que era um momento em dar um passo adiante na minha carreira. Fecha aspas para Pablo Vegetti. Então ele que, como vocês puderam ver aí agora na reportagem, né, a qual ele respondeu aí os repórteres, né?
ele foi pego de surpresa, aconteceu tudo muito rápido, mas ele entendeu que precisava de um desafio na carreira dele, ele tá se sentindo bem, tá com vontade de jogar no Vasco, então seja bem-vindo aí, Pablo Vegetti, inclusive foi colocado hoje nas redes sociais do Vasco da Gama, quem quiser ir no aeroporto para recepcionar o atacante, o centroavante, já foi divulgado até o horário que eu até falei para vocês aqui, né? Eu, para ser sincero, não vou no aeroporto, mas vamos torcer para que ele chegue e arrebente com a camisa do nosso Vascão. Galera, é o seguinte, ainda se tratando de Belgrano, né, que é o ex-clube de Pablo Vegetti, que é o clube argentino, né, o Vasco da Gama aí negocia com o Belgrano a possível saída de Matias Galarza, isso mesmo, nosso volante. Gente, mas vamos com calma, porque uma negociação não tem nada a ver com a outra, tá? Quando saiu essa notícia, eu mesmo pensei que poderia ser envolvimento em troca, alguma coisa, mas não tem nada a ver. Segundo foi apurado, o Belgrano tem interesse em Matias Galarza, uma vez que ele vem sendo pouco aproveitado pelos treinadores que passaram pelo nosso elenco e com o Ramon Dias não vem sendo diferente, e o Belgrano se interessou pela a contratação do atleta por empréstimo, né? O Vasco da Gama e juntamente com o Belgrano vão aí conversar, né, nas próximas horas, próximos dias, para ver o que vai acontecer em relação aí a Matias Galarza. Gente, agora mudando de assunto, vamos falar de novo de Diego Costa, como eu já falei para vocês mais cedo, né, é o seguinte, o Vasco pretende aí acertar com ele ainda nessa semana, né, Paulo Brax vai a Madrid, inclusive ele vai se reunir com o jogador, com seus empresários, para poder tentar mostrar o projeto, é aquela história toda, para tentar passar o mel na boca do jogador, para ver se ele vem atuar com a camisa do Vasco. E é o seguinte, a comissão técnica do Vasco, mesmo com a chegada de Pablo Vegetti, de Sebastião Ferreira, vê com ótimos olhos essa possível chegada de Diego Costa, porque tem muita gente que pensa assim, agora já chegou Sebastião Ferreira, chegou o Pablo Vegetti, o Vasco não precisa mais de jogadores para o ataque. A gente volta naquele assunto que eu estava falando no início do vídeo, precisamos e precisamos muito, porque a gente leva muito gol e faz pouquíssimos gols, e quanto mais reforços nós tivermos para o setor de ataque, melhor mais opções técnicas também e táticas vão ser colocadas aí à disposição do treinador Ramon Dias. Fato é que Ramon Dias, juntamente com sua comissão técnica, vê com bons olhos, e ele já falou ali que não vê problema nenhum em Diego Costa fazer dupla, uma possível dupla com Pablo Vegetti, ou até mesmo com Sebastião Ferreira, ou até mesmo em algum outro esquema de ataque, né, que possam ter 2, 3 jogadores ali na frente, com um centralizado e 2 pelas laterais, voltando para marcar. Ele entende que dá para se armar o time dessa maneira sim. Lembrando que Ramon Dias é um treinador muito conhecido por ser bastante ofensivo. Então isso eu gostei, já me chamou bastante atenção. Porque nos últimos anos, os treinadores que passavam pelo Vasco da Gama tinham um DNA de contratar 5, 6 zagueiros, 5, 6 jogadores de meio campo, 5, 6 laterais e 1, 2 atacantes só. Agora, desde que Ramon Dias chegou, não, né? Chegou aí um volante, né? Chegou 2 jogadores de meio, chegou 2 jogadores de ponta e chegou 2 jogadores do ataque, né? E ainda dentro dessa situação aí de jogadores que podem chegar, a direção do Vasco trabalha aí mesmo com o encerramento da janela, com a vertente de poder contratar jogadores que estão livres no mercado, que estão sem contrato com nenhum clube. E aí o Vasco pretende aí contratar um zagueiro, né, para a linha defensiva, uma vez que a negociação entre Vasco e Robert Rojas e River Plate melou, não aconteceu. Então o Vasco pretende aí mais um jogador para essa posição, para a linha defensiva, de mais um jogador para a volância ali de meio campo. Não sei se é primeiro volante ou segundo volante, mas o Vasco carece sim para essa posição, porque só o Medel não vai resolver o nosso meio campo, já está nítido que Jair, Marlon Gomes, toda essa garotada, essa galera não está jogando bem, então precisa de reforço sim. E aí a posição que mais a gente está deixando o Vascaíno mais maluco, mais encucado, é o tal do camisa 10, né? Tá mais fácil a gente que é vascaíno jogar na loteria e ganhar na loteria do que a gente ganhar um camisa 10 de peso para atuar no nosso time. Eu não estou botando para baixo, não estou querendo menosprezar, mas assim, a verdade seja dita, gente, a gente está o ano inteiro sem camisa 10, dispensamos o Nenê do começo do ano, veio aquela expectativa que a gente pensou que, né, agora vamos ter aí realmente o camisa 10 tão esperado. O Nenê foi dispensado, está arrebentando, diga-se de passagem, lá no Juventude aí vem fazendo uma boa campanha, muito graças ao Nenê. E aí depois que ele foi dispensado, o Vasco da Gama não fez aquisição de mais nenhum atleta para a posição. Então a gente não tem camisa 10. Lembrando que dentre os vários jogadores os quais o Vasco especulou, sondou e negociou, alguns deles estão e estavam sem clube.
né? Eu vou até chegar nesse assunto já vou falar sobre essa situação. Então, agora para a gente voltar aí a falar dessa questão de vai e vem do mercado, o nosso lateral direito aí, Paulo Henrique, o qual eu disse para vocês ontem, ele já jogou no Vitória da Bahia por empréstimo, retornou ao Vasco. Ontem o Vitória da Bahia manifestou o interesse em ter o atleta em definitivo no seu elenco, ou por empréstimo, enfim, quer o atleta. E o Vasco, a comissão técnica do Vasco da Gama sinalizou que estaria interessada em utilizar o jogador mais vezes, uma vez que ele também atuou aí na partida contra o Corinthians no fim de semana passado. Fato é que o Vasco da Gama ainda ontem, através de redes sociais, disse que não pretende, não está nos planos do clube liberar o atleta. Mas o atleta aí se pronunciou dizendo que quer jogar no Vitória da Bahia. Não tem nada contra o Vasco, não tem problema nenhum aqui com o Vasco. A questão é que ele gostou da proposta do clube baiano, gostou do projeto e ele teria aí interesse em vestir a camisa do Vitória. Então vamos aguardar aí esse desfecho. Fato é que o Vitória está interessado no atleta, o atleta quer jogar no Vitória. Vamos ver se o Vasco vai liberar ou não. Vou lembrar vocês aqui que hoje nós só temos aí de lateral aí atuando aí o Puma Rodrigues, Lucas Piton, o Paulo Henrique, né, e o garoto Jefferson que chegou, porque o nosso outro menino, o Riquelme, nem chance teve nessa temporada de atuar, e na verdade ele, enfim, tá para ser emprestado, negociado, enfim. Mas vamos voltar ao assunto então, vamos ver que desfecho vai dar essa situação envolvendo o nosso lateral. Paulo Henrique, já tem muita gente falando mal do rapaz, tem muita gente endeusando o rapaz. A gente tem que entender o seguinte, gente, se o Vasco não for aproveitar ele, tem que deixar ele jogar em outro clube, tem que deixar o cara ser feliz. Não adianta amarrar a vida do cara também 1 ano, 2 anos aqui, e aí aqui ele não vai ter minutagem, não vai ter tempo para jogar bola, e a carreira do cara vai ficar travada, entendeu? A gente tem que pensar nisso também, porque todo mundo que tá no Vasco hoje, ninguém presta, todo mundo fica reclamando aí. A torcida, no modo geral, nós todos aí, a gente reclama de todo mundo. Aí qualquer jogador que sai do Vasco, aí passa a servir, aí passa a ser o melhor jogador. Um exemplo muito simples disso aí é o Pedro Raul. Até semana retrasada ele não valia nada nas enquetes aí, todo mundo queria Pedro Raul fora do Vasco. Aí é porque agora ele fez um golaço essa semana aí, um gol de voleio lá, entendeu? Muita gente já tá falando aí, por que dispensou Pedro Raul? Então o Vasco tem que parar com essa mania também. Outra coisa também que eu acho que a gente, torcedor do Vasco, tem que começar a se ligar também é o seguinte. Ontem saiu a situação aí de que o centroavante Henrique Dourado, ele mesmo, que já passou pelo Fluminense, vários outros times, que estava no Cruzeiro, o contrato dele foi aí encerrado com o Cruzeiro, acabou o contrato, não foi renovado e ele está livre no mercado. O que eu vi de vascaíno dizendo que o Vasco tem que ir atrás dele porque ele está livre no mercado, porque seria um ótimo nome, eu fiquei doido. Agora, o que eu vi também de vascaíno falando do Diego Costa, que é a mesma situação, também está livre no mercado, aí totalmente ao contrário. Quando é para falar do Diego Costa, ele não presta, é um jogador aposentado, ele é muito estrelinha, ele vai desagregar o grupo, ele vai chegar aqui, não sei o quê. Mas o Henrique Dourado serve. Aí o Henrique Dourado, gente, com todo respeito, a pessoa, o CPF, a pessoa do Henrique Dourado, nada contra o centroavante, também gostaria que ele viesse jogar no Vasco, se não tivesse trazido o Pablo Vegetti, por que não dar uma chance? Já passou muito bem pro Fluminense, por outros times, por que não? Agora eu só não entendo o critério da galera, entendeu, gente? A gente tem que começar a se ligar, porque aí, tipo assim, Henrique Dourado presta. E o Diego Costa não presta. Diego Costa aí, com passagem por seleção brasileira de base, 2 Copas do Mundo pela seleção da Espanha, metendo vários gols nas Copas do Mundo, titular no Chelsea, titular ídolo e titularíssimo no Atlético de Madrid. Por onde ele passou, ele foi bem agora aí no Wolverhampton, que ele não foi legal, mas o Wolverhampton caiu para a segunda divisão da Premier League, entendeu? Então não dá pra... o cara tá aposentado, o cara jogou aqui no Galo, gente. Os poucos jogos que ele conseguiu entrar em campo, ou ele fez gol, ou ele deu assistência, ou a jogada que originou o gol sempre começava no pé do cara quando ele tava em campo. Mas por que ele não era titular no Atlético Mineiro, Álvaro Silva? Eu vou explicar pra vocês, já falei isso, vou falar de novo, gente. O time do Galo tava voando. Ainda tem outra coisa, aí ficam falando, mas a idade, o cara tem 34 anos, ele é uma múmia, tá esfarelando. O engraçado é que o Hulk tem 37, ninguém fala nada. Tá voando aí. Mas o engraçado é que quando o Hulk passa 4, 5 rodadas sem jogar bola, muita gente já fala que ele não presta. Aí quando o Hulk vai lá e mete 2, 3 gols seguidos, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A mesma situação é o Germancano. Mesma situação, o cara tá voando aí com 35 anos de idade, metendo um gol atrás do outro, ninguém fala nada. Mas aí o Diego Costa não presta. Aí o Diego Costa é péssimo jogador. O cara estava atuando na Premier League, que é o campeonato inglês, o campeonato mais disputado do mundo. Logo depois, na sequência, veio o Campeonato Brasileiro. Mas tecnicamente, olha a diferença da Premier League pro Brasileirão. Vocês vão dizer pra mim, então, que ele tem condições de atuar na Premier League, mas não pode atuar aqui no Brasileirão. No Brasileirão, ao qual Ribamar... Pô, gente, no nosso time a gente já teve Ribamar de centroavante, com todo respeito.
sabe? A gente tá vendo aí o Lucas Figueiredo aí, que não sabe nem mais o que é dentro de campo, coitado. Ele joga de lateral, joga de meio campo, só falta jogar de goleiro. E não consegue apresentar mais resultado em alto nível. Não sei se mataram o futebol dele ou se a fase dele tá ruim. Mas fato é que a gente tem que começar a rever os nossos conceitos também, porque ninguém tá bom pro torcedor do Vasco. Chega um cara de 22 anos aqui no Vasco, não presta porque é novo, é inexperiente, é aposta. Aí chega um cara de 30, 35, não presta porque é velho. Gente, então é o seguinte, para resolver a vida do Vasco, a gente vai ter que contratar o Neymar. Pronto, mesmo assim ainda vai estar velho, porque ele já tá com 30 anos de idade. Aí vão falar que ele tá velho. Né? Só assim para resolver, ou o Mbappé, ou o Haaland, aí resolve, que são jogadores de 20 anos, 22, 25 anos aí, e que estão voando. Mas aí cadê o dinheiro para contratar? Então fica difícil, então fica muito difícil. Até, desculpa de falar demais assim, que eu tive que fazer esse desabafo, gente, porque a gente, torcedor do Vasco, a gente vem sofrendo tanto nesses últimos anos, que quando chega uma hora, na hora de contratar, a gente perde totalmente o critério das contratações, entendeu? Se a gente for parar para analisar, olha o nível de contratação que estava chegando no nosso clube, e olha o nível que estão tentando começar a trazer agora nesse ano. Tudo bem que deu errado, o time não é bom, não vem entregando, mas pô, se a gente for parar para analisar desde o início do ano até agora, os jogadores que o Vasco contratou, boa parte dos times da Série A contratariam também. O problema é que o Vasco não contratou um bom técnico, o problema é que o Vasco não tinha banco de reservas, ainda não tem banco de reservas, o problema todo passou por isso. Se tivesse um técnico, se Ramon Dias estivesse no Vasco desde o início da temporada, e se a gente tivesse peças de reposição no nosso elenco, o Vasco não estaria nessa situação com as contratações que foram feitas para o atual elenco. Então vamos se ligar, gente, no critério, que nada tá bom pro Vascaíno, nada tá bom. Eu sei que a situação tá difícil de apoiar, tá difícil de dar notícia boa, só que a gente tem que também tem que dar aquela segurada, né? A gente tem que colocar aí o pé no chão. E ainda se tratando das contratações, vamos falar agora então do tão fatídico, famoso, falado aí, famigerado camisa 10. A gente não tem esse camisa 10, a gente está esperando, né? A gente vem sonhando com ele. E é o seguinte, né? Após acumular negativas no mercado da bola, o clube ainda tenta aí a contratação de um camisa 10, ainda assim agora se encerrando a janela, né? E é o seguinte, Vasco teve não como resposta, gente, dos seguintes atletas. Eu vou até aqui falar, eu já falei no vídeo mais cedo e vou falar de novo, sabe? Foi do Christian Guanca, que estava lá no Al-Anda. O Vasco teve uma negativa também de Franco Fagundes, do Nacional do Uruguai. No caso de Franco Fagundes, ele queria vir para o Vasco, mas o Vasco não pagou o Nacional pela compra do Puma Rodrigues. O Nacional não liberou o Franco Fagundes. Ezequiel Bulaud, que está no Feyenoord da Holanda, esse aí é o qual o Wellington Campos da Rádio Tupi e também no canal dele aqui no YouTube alegou aí que estaria acertado com o Vasco. Eu quero saber, Wellington Campos, você falou que estava acertado com o Vasco, a janela já fechou, e cadê o jogador? Porque até onde eu sei, até onde eu pesquisei no Transfer Market, o atleta tem contrato com o Feyenoord da Holanda até 2027, então se ele tem contrato, a janela fechou, como que ele vai chegar no Vasco? Você falou aí anteontem que ele chegaria no Vasco para ser o camisa 10, então já ficou estranho, né? Então vamos voltar ao assunto. Aí, Jorge Carrascal, esse que está no CSKA Moscou, outro jogador que também queria vir para o Vasco, mas quando esbarrou na questão de dinheiro, o Vasco não pagou o que o CSKA queria pelo atleta e a negociação esfriou. Aí o Vasco foi atrás de Júnior Sonossa, aí não teve negócio, porque o Del Valle não quer liberar o atleta, ele é muito importante lá no elenco, né? Aí depois o Vasco foi atrás de Oscar Romero, quase assinou com Oscar Romero, gerou aquele imbróglio todo e não assinou. Fato é que agora o contrato dele com o Boca Juniors acabou, ele está livre no mercado já tem quase 10 dias e o Vasco não quis assinar com o atleta. Mas ainda existe tempo, ainda há tempo para que esse contrato seja assinado. Como ele está livre, a gente tem até o dia 25 para assinar. Pode ser aí, não é informação, gente, é um pensamento meu. Pode ser que o Vasco assine aí com o Oscar Romero. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Aí o Vasco tentou Rodrigo Salazar, que estava no Schalke 04 da Alemanha e já está atuando pela equipe do Braga de Portugal. O Vasco esteve muito perto de contratar, mas o atleta não quis vir para o Vasco. O Vasco fez uma proposta igual ou até superior à do Braga, mas o atleta quis permanecer atuando na Europa. Então Rodrigo Salazar negou a possibilidade de atuar no Vasco da Gama, mas a gente tentou também. Aí depois, para fechar essa lista, foi a situação de Manuel Lanzini. O Vasco começou a negociar as tratativas de negociações com ele quando ele ainda estava no West Ham da Inglaterra. O contrato dele acabou com o West Ham não renovou, ele saiu do clube, ele teve próximo de assinar com o River Plate, a esposa dele, ele não queria voltar a morar na Argentina na ocasião. Ele se aproximou bastante do Vasco da Gama. Por um momento, saiu a notícia na mídia de que Lanzini teria acertado com o clube da Arábia Saudita, mas a negociação melou porque o clube contratou outro jogador, deixando o Lanzini de canto.
Depois aí ele, junto com a esposa dele, fizeram uma postagem na internet que estariam voltando para casa. Aí deixou todo mundo de anteninha ligado que ele poderia estar voltando para a Argentina. Mas aí todo mundo ficou sem entender, porque disseram que ele não queria voltar a morar na Argentina. E aí o que acontece? O Vasco da Gama preparava aí mais uma investida para tentar trazer Lanzini. O Mulambo da Gávea sondou a situação dele e especulou, né, nos últimos dias, últimas horas aí, para ver se contratava Lanzini. Fato é que hoje é oficial, saiu aí na mídia argentina e também na mídia brasileira, que Manuel Lanzini é o novo reforço do River Plate. Desde o início, o primeiro clube que tentava contratar ele era o River Plate, o qual revelou ele, coisa e tal, toda aquela situação, onde se destacou bastante, bastante identificado com a torcida. E aí a gente volta naquela situação, né, gente? O River Plate ali provavelmente vai ser campeão argentino, ainda está vivo na Libertadores, pode ser que caia, mas ainda está vivo na Libertadores. Enfim, vive uma fase totalmente diferente a qual o nosso clube se encontra. Hoje a gente é o lanterna do Campeonato Brasileiro, jogamos a Série B no ano passado, no ano retrasado também, e a gente está aí na eminente possibilidade aí de cair novamente nessa temporada. Então não tiro a razão também do Lanzini, mas fato é aí, gente, né, que eu falei para vocês, 8 jogadores, esses são jogadores de calibre, sem contar os outros jogadores de prateleira mais baixa, que foram ventilados, foram especulados, que eu não vou nem citar aqui porque é muita gente. Mas a gente para analisar, gente, como é que pode de 8 jogadores nenhum vir pro Vasco da Gama, nenhum. De todos esses que eu falei, a boa parte deles queria vir jogar no Vasco, mas todos não vieram quando esbarrou na questão financeira. Aí agora, nesse momento, eu não vou nem bater, não vou nem esculachar, não vou nem falar mal de Paulo Brax, não. Porque nesse caso, é aquilo que eu já venho falando, não adianta o Paulo Brax pegar avião, ir jantar, ir almoçar, e pega o telefone azul, pega o telefone vermelho, entra na rede social, fica com os 2 olhos aqui de olheira porque não dorme, e fica a madrugada inteira, fala com um, fala com o outro, e tenta aqui, e tenta ali. Não adianta nada Paulo Brax fazer todo esse trabalho aí, essa negociata que é dificílimo, para quando chega na hora do vamos ver, de assinar efetivamente o contrato, a 777 Partners pega o telefone lá do gabinete lá de Josh Wander, aí fala, hello, I'm from Brazil? Oh, Paulo Brax? No have money. Quer dizer, aí fica difícil. Eles ligam aqui pro Brasil e falam, ô Brax, é o seguinte, não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro, não contrata. Então, nesse caso, eu vou até tirar um pouco o peso do Paulo Brax, porque é muito fácil a gente ficar aí batendo, falando mal do cidadão. Só que assim, eu acho que ele foi pessimamente mal quando ele contratou esse elenco no início da temporada pelos valores o qual ele gastou. Não estou dizendo que os jogadores são ruins, não. Mas os valores que foram gastos, ele poderia ter enxugado um pouco melhor, poderia ter trazido mais reforços para compor o elenco que a gente não tinha e não tem banco. A minha ressalva, a minha crítica ao Paulo Brax é essa. Ele vai muito na emoção, vai muito desesperado, joga um preço lá em cima e ele sai contratando. Aí agora, que era realmente para ele ir na emoção, que era para ele ir desesperado para trazer esse jogador, a 777 foi e tesourou, travou ele, não deixou ele fazer o trabalho dele, porque toda vez que esbarra na questão financeira, vem com essa historinha de fluxo de caixa. Então assim, a culpa, gente, sinceramente, nesse caso aí, que tá faltando camisa 10, não passa também pelo Paulo Brax, lógico, porque ele também tá fazendo toda essa negociata, enfim, passa por ele também, mas não é só dele, tá, gente? A culpa maior disso tudo aí é da 777 Partners, e não vou deixar de mencionar do senhor presidente, atual presidente aí do Associativo do Vasco da Gama, senhor excelentíssimo Jorge Salgado. A culpa são dessas pessoas, de Jorge Salgado, de Osório, de Duque Estrada, de Júlio Brandt, de toda essa galera aí, juntamente com as 777 Partners que estão aplicando esse estelionato aqui no nosso clube. Aí agora é muito fácil jogar tudo nas costas do Paulo Brax. Volto a dizer, quando o Paulo Brax teve autonomia, ele fez coisa errada. Mas só que tem muita gente cobrando do Paulo Brax coisa que não está na conta dele. É para cobrar da 777. Galera, é o seguinte, aí eu pergunto para vocês, cadê esse scout da 777? Cadê o Johannes Spurs? O Johannes Spurs vai dedicar todo o seu tempo integral agora ao Vasco da Gama, às contratações, ao scout, à análise. E cadê? O que esse gringo fez, além de deixar trazer Paulinho, Serginho, Carabarral, Juan Seco? Onde que esse cara estava? Onde que esse cara tava na cabeça? Sebastião Ferreira, eu entendo que foi Ramon Dias quem pediu. Se der ruim, né, vamos cobrar depois do treinador. Agora eu quero saber esse tanto de jogador que chegou aqui no Vasco, o Matheus Carvalho. Gente, se tratando de Matheus Carvalho, até bom ter falado nesse assunto, peço perdão a vocês, tá? O Vasco já pagou o Náutico, viu? 300 mil reais referentes ao empréstimo
do volante pro Vasco da Gama. Então eu vou até repetir, o Vasco já pagou o Náutico 300 mil reais referentes ao empréstimo de Matheus Carvalho. Então já tá pago. Mas aí voltando ao assunto, então quer dizer, aí traz esse tanto de jogador, gente, que não resolve a nossa vida. Não resolve a nossa vida. O que adianta Vasco, Goiás e mais não sei quem, e cabeçam a lista que mais contrataram na janela. Mas não adianta se juntar todos, não dá um. Com todo respeito a todos eles. Eu quero que eu queime minha língua, quebre minha cara feio aqui semana que vem, no domingo contra o Grêmio. Eu quero estar totalmente errado, só que eu vou ser realista. Eu sou realista, eu sou vascaíno, eu tenho 31 anos de idade. Entendeu? Eu sou vivo o Vasco, respiro o Vasco desde quando eu nasci. Eu levo a Cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu nunca vi uma enxurrada de contratação totalmente sem critério no nosso clube, como nessa temporada. Eu nunca vi. Nem daquela vez quando a gente caiu, que o Alexandre Pássaro fez aquela remontagem toda no elenco, foi tão horrível como dessa vez agora, nessa janela de meio de ano. Então assim, cadê o scout? Porque aí contrataram o scout, é só mais gente ganhando dinheiro, ganhando salário, porque no final das contas eles contratam um jogador que não apresenta número nenhum, porque até onde eu sei o scout é para ver o número dos atletas, a análise de desempenho, os dados dele ali em cima da ciência exata, da matemática. E aí como é que esse scout trabalha? Porque ele contrata jogador de qualquer maneira, contrata jogador que não tem dados nenhum para se apresentar, ou os dados são pífeis, são horríveis. Dados os quais até mesmo jogadores que já estão no atual elenco, os jogadores da base que subiram às vezes, têm os mesmos dados do que esses atletas. Então o scout está fazendo o quê no Vasco da Gama? Está tomando café e comendo pizza o dia inteiro? Não estou entendendo, sinceramente, gente, sinceramente. Então, gente, hoje o que eu tinha aí para falar para vocês é basicamente isso, né? Vamos aguardar nas próximas horas aí. Paulo Brax, o Vasco da Gama, pretende acertar com o Diego Costa nas próximas horas. O Vasco vai focar todas as suas energias para trazer um zagueiro, um camisa 10 aí, né? E mais um jogador para o meio campo, mais um volante, primeiro ou segundo volante. Pablo Vegetti chega amanhã no aeroporto do Rio de Janeiro, por volta de 9h30 às 10 da manhã, né? E Paulo Henrique quer atuar pelo Vitória. Vasco da Gama vai ver ainda se libera o atleta ou não. E o Belgrano tem interesse na contratação do meia Matias Galarza por empréstimo. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Se eu tiver mais novidades eu broto e deixa aquele like, tá? Deixa o anúnciozinho correr para dar aquela força para mim. Para dar essa força não custa nada, gente. É 1 minutinho, 30 segundinhos só de anúncio. Dá essa moral. Valeu, galera? Porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu!